Era uma tarde cinzenta, daquelas em que o céu parece que chora junto com a alma da gente. E foi nesse dia que tudo começou. Dona Lourdes estava na cozinha, fazendo o bolo de milho que o marido tanto gostava, enquanto a pequena Rebeca brincava descalça no quintal. Tudo tão simples, tão bonito, tão normal. Só que foi naquele silêncio de rotina que veio o barulho que ela nunca mais ia esquecer. Um grito, seco, forte, desesperado. E quando ela correu para fora, o coração já sabia. Algo errado. Muito errado. Rebeca estava caída, o bracinho esticado, os olhos entreabertos. Sem conseguir falar. Sem conseguir chorar. Foi tudo rápido. A ambulância, o hospital, os exames e depois o diagnóstico. Paralysia partial. Do dia para a noite, a menina que corria, pulava e dançava nas festinhas da igreja. Agora não mexia mais as pernas. E os médicos diziam que era irreversível. Dona Lourdes ouviu aquilo como quem toma uma facada no meio do peito. Mas o que mais doeu foi ver a filha tentando sorrir, dizendo: mamãe, está tudo bem. Jesus vai me curar. Com a vozinha fraca. Como é que a fé de uma criança podia ser tão grande? E ali começou a luta. A casa, que já era simples, virou campo de batalha. Entre a esperança e a tristeza. Entre a fé e a dor. E Dona Lourdes, que era da oração, passou a ser da vigília. Ajoelhava no chão do quarto, toda noite, com as mãos pro alto, chorando baixinho, dizia: Senhor, se for para me tirar tudo, tira. Mas não deixa minha filha nesse sofrimento. Me mostra que o Senhor ainda faz milagre. Me mostra que a tua mão ainda cura. Me mostra que o céu ainda se abre para quem crê. E o marido, o seu Zé, homem calado, trabalhador, começou a ir na igreja escondido. Ficava no último banco, de boné abaixado, chorando em silêncio. Porque homem também sente, também sofre, também ora. Mas do jeito dele. E assim foram passando os meses. A cadeira de rodas virou rotina. A fisioterapia não dava resultado. E os amigos foram sumindo, só ficou a fé. Só ficou a oração. E aquele versículo colado na porta da geladeira: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E era isso que mantinha eles de pé, mesmo quando tudo parecia perdido. Mas o tempo não perdoa. Ele vai passando, vai esfriando a fé dos mais fracos, vai testando o coração dos que ficam, e na casa de Dona Lourdes, o tempo virou inimigo. Rebeca cresce, e com ela cresciam as perguntas. Os olhares tortos na escola, os convites que não vinham mais para as festinhas, os brinquedos que já não tinham mais graça. Ela foi virando uma menina de sorriso guardado num canto onde só ela sabia. E Lourdes foi ficando cansada. Não era falta de fé, era cansaço de alma, de dobrar o joelho toda noite e sentir que o céu estava em silêncio, de ver a filha dormindo com as pernas imóveis e mesmo assim dizendo: mamãe, Deus está me ouvindo, eu sei que está. Era bonito ouvir aquilo, mas doía também. Porque quando uma mãe começa a duvidar, é porque já chorou tudo que tinha para chorar. O marido, seu Zé, continuava firme, no jeito dele. Não falava muito, mas todo dia deixava um versículo anotado em papel de pão, colado na cabeceira da cama da filha. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E assim, eles iam vivendo, sustentados por palavras, sustentados por promessas que pareciam distantes, até que um dia, um domingo como outro qualquer, a igreja pequena do bairro recebeu a visita de uma missionária vinda do sertão. Mulher simples, de vestido florido e Bíblia gasta na mão. Ninguém sabia quem era, mas quando ela começou a falar, a igreja ficou em silêncio. Era como se cada palavra viesse direto do trono de Deus. Ela falava da fé que move montanhas, da fé que espera mesmo quando tudo grita que não vai acontecer. E no meio da pregação, ela parou, ficou em silêncio, olhou para Rebeca, sentada na cadeira de rodas, na fileira do meio. Apontou o dedo, com os olhos cheios d'água, e disse: menina, eu não sei quem você é, mas o Senhor me mostra que você vai andar de novo. Vai correr, vai dançar, vai testemunhar e vai ser canal de cura para muitos. A igreja caiu num choro só. Dona Lourdes tremia. Rebeca, e naquele sorriso, tinha algo que ninguém ali podia explicar. Era como se o céu tivesse se aberto, só por um instante, e deixado cair uma gota de esperança, só uma, mas suficiente para reacender o fogo apagado. Naquela noite, Rebeca dormiu sorrindo. E Dona Lourdes voltou a orar, mas agora, com a oração de quem acredita de novo. Vieram os dias seguintes. Nada mudou de imediato. Rebeca ainda acordava sem movimento nas pernas,
ainda precisava de ajuda para se vestir, ainda enfrentava os olhares curiosos dos vizinhos. Mas tinha algo diferente no ar. Algo invisível, como se uma presença suave passasse pela casa, nas madrugadas, como se o próprio Deus fizesse visitas silenciosas. Lourdes começou a sonhar que Rebeca corria por entre campos floridos. Acordava chorando, mas era um choro bom. Choro de quem sente que o milagre está perto. A menina também sonhava. Dizia para a mãe: sonhei que Jesus me segurava pela mão e me ensinava a dar os primeiros passos. Mamãe, ele estava com os pés sujos de terra, mas brilhava inteiro. E Lourdes acreditava, porque o coração de mãe reconhece a voz de Deus na boca do filho. E então vieram os exames. Mais um médico, mais uma sala branca, mais um monte de palavras difíceis. Mas dessa vez, um detalhe, uma expressão diferente no rosto do doutor. Ele olhou as imagens e coçou a cabeça. Estranho, muito estranho. Os nervos parecem estar reagindo. Não era para acontecer, mas tem algo aqui que a medicina não explica. Lourdes quase caiu da cadeira. Não era a cura ainda, mas era um sinal. E quem vive pela fé aprende a celebrar os sinais antes do milagre completo. Então ela voltou para casa, acendeu uma vela no altarzinho da sala e agradeceu, ajoelhada, de rosto no chão. Rebeca continuava com o mesmo jeitinho calmo. Nas manhãs começava a mexer os dedinhos dos pés. E o pai, o seu Zé, que quase nunca falava, chorou pela primeira vez na frente das duas. Chorou sem vergonha. Chorou como menino. E disse com a voz embargada: Deus ouviu a nossa casa. Deus não esqueceu da gente. Deus ouviu minha filha. E naquele momento uma paz tão grande tomou aquele lar, que parecia que o céu tinha descido e feito morada ali. Só que o maior milagre ainda estava por vir. Foi numa manhã comum, céu limpo, cheiro de café, passarinho na janela. Lourdes estava na cozinha, cantarolando um hino antigo. Rebeca estava no quarto, com a Bíblia aberta no colo, quando de repente um grito, mas dessa vez, um grito diferente. Cheio de susto, de surpresa, de algo que não se explica. Dona Lourdes largou a colher, correu pelo corredor, abriu a porta do quarto e viu Rebeca em pé, trêmula, com os olhos arregalados, os braços estendidos e os pés firmes no chão. Ela dizia chorando: Mamãe, eu só senti um calor. E ouvi uma voz dizendo: levanta. E eu levantei. E eu levantei, mamãe. Lourdes caiu de joelhos, gritando glória a Deus. O pai chegou, viu a cena, abraçou as duas. Os três ficaram ali corando juntos, agradecendo, sem entender, mas aceitando, porque milagre a gente não entende que a gente vive. E naquele dia, a notícia correu pelo bairro, pela igreja, pela cidade. Todos queriam ver a menina do milagre, e Rebeca agora andava, dançava e falava de Jesus como quem o viu com os próprios olhos. E talvez tenha visto mesmo. Ela começou a testemunhar nas igrejas, nas praças, nas casas, e por onde passava, curas aconteciam. Não porque ela tinha poder, mas porque a fé dela era tão pura que tocava o coração de Deus. Lourdes voltou a fazer seus bolos, agora para celebrar. Seu Zé sorria mais. E a casa nunca mais foi a mesma. Virou lugar de oração, de louvor, de visita de gente pedindo conselhos. E até hoje, quando alguém passa por lá, vê uma placa simples, feita de madeira, pendurada na varanda, escrita à mão pela própria Rebeca: aqui mora um milagre. E ninguém duvida, porque quando Deus escolhe uma casa para derramar sua glória, nem o tempo, nem a medicina, nem o silêncio conseguem impedir o que ele já escreveu lá do céu.